Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Esse seu o olhar, o valor do olhar, o que diz o olhar, Hoje vamos falar sobre isso, beleza estética. Os olhos são responsáveis por boa parte da expressão facial. Assim começa a Estação Saúde ao som de João Gilberto, com Jones Leandro na mesa de áudio. 13 graus e 1/10, tempo instável com chuvas aqui no Morro Santo Antônio. Agora são 10 horas 2 minutos, esse é o Estação Saúde chegando no ar. Falando de olhos, no entanto, são as estruturas que contornam os olhos as reais responsáveis por esse fator de emoção, de dizer muito, como o olhar às vezes diz. Rugas e linhas profundas, assim como bolsas de gordura nas pálpebras e excesso de pele, denotam o envelhecimento. A exposição solar, o tabagismo e a predisposição genética são fatores contribuintes. Como resultado, podemos ter uma face com aparência cansada e envelhecida. Essas alterações físicas podem gerar não só ansiedade e preocupação estética, como até mesmo alterações na acuidade visual. E para nos esclarecer sobre este assunto, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o Dr. Tadeu Martins, nosso sócio fundador da Estação Saúde. Fazia tempo que ele não nos visitava, então hoje ele vai esclarecer um bocado de dúvidas sobre esse fator, essa importância do olhar, o quanto diz um olhar. Correção de pálpebras sem cortes, esse é o tema de hoje. Dr. Tadeu, bom dia, é um prazer tê-los de volta aqui no Estação Saúde. Bom dia, eu acho que fazia quase 6 meses que eu não aparecia por aqui, mas gostei do convite. Estávamos com saudade, nós e a nossa audiência o pessoal já estava pedindo o Dr. Tadeu de volta, que geralmente fala sobre estética, sobre alimentação saudável também. Esse é o tema da Estação Saúde, né? Qualidade de vida sempre. Lembrando que para participar do programa é só acessar pelo WhatsApp 93660949, 93660949, ou pela página do Facebook, Estação Saúde, Talking Show. Pergunta, já temos aqui de cara uma pergunta pelo WhatsApp da dona Clara de Ipanema, que pergunta o seguinte, doutor Tadeu: existe uma idade ideal para fazer o procedimento? Não. A idade ideal é aquela em que a gente necessita. Eu posso ter uma ptose palpebral, eu posso ter uma pálpebra já maior do que deveria, bem jovem, dependendo de condições, de estilo de vida, de genética, como tu falaste na introdução. Normalmente essas afecções de pálpebra elas acontecem a partir dos 45, 50 anos, onde por um afrouxamento do colágeno, a pálpebra aumenta de tamanho. Ela aumenta de tamanho e demonstra esse aumento de tamanho fazendo rugas ou pregas, tanto a pálpebra superior quanto a pálpebra inferior. O tratamento convencional para isso é a blefaroplastia, onde se tira uma fatiazinha da pálpebra e faz uma correção cirúrgica, tanto na superior quanto na inferior. Na inferior ainda, dentro desta técnica de retirar cirurgicamente, ainda tem um depósito de gordura que pode ou
que deve ser retirado dependendo do caso. Sim. E qual é o primeiro sintoma que apresenta, que demonstra essa necessidade? Na realidade, tem algum sintoma? Ou seria mais na estético, realidade, ela começa por uma alteração estética, né? O olhar fica mais fechado, fica menos brilhante, e com o aumento, por exemplo, do tamanho da pálpebra, principalmente a superior, nós temos, às vezes, peso sobre a pálpebra e sonolência. A pessoa vai ver TV, vai ler, e o peso da pálpebra faz com que o olho tenda a fechar, essa pessoa fica uma pessoa um pouco mais sonolenta. Quando é pálpebra inferior, ficam aquelas bolsas grandes, dando aquele efeito inestético, né? Sim. Parece que está inchado, na realidade parece que está inchado. Isso seria a sintomatologia de uma pálpebra aumentada. Sim. Agora, tu falaste sobre uma correção não cirúrgica da pálpebra, e isso é possível. Obviamente que dependendo de cada caso. Cada caso é tratado de forma... Conforme a avaliação. Exatamente, conforme a avaliação. Se eu tenho, por exemplo, uma bolsa na pálpebra superior, na pálpebra inferior, que não é tão grande, ou a bolsa ou o conjunto de rugas, aquele plissado que faz, principalmente durante o sorriso, eu tenho a condição, nós temos a condição de resolver isso quimicamente, através de substâncias químicas que vão queimar a pele e fazer a produção de colágeno. Então se chama blefaroplastia química. Dá o mesmo resultado, às vezes melhor, do que a correção cirúrgica. Porém, sem necessidade de cirurgia. Porém, sem necessidade de cirurgia. Normalmente a gente acompanha ou não uma blefaroplastia química com um peeling no rosto inteiro, um peeling bem mais suave do que na pálpebra, para ficar uniformidade de cor. Porque quando nós passamos um ácido na pele e essa pele se recupera e descama, ela fica com a cor um pouquinho mais clara. Então se faz uma correção também da pele do resto do rosto, né? Isso pode ser necessário ou não. O tempo de recuperação é um tempo de recuperação das blefaroplastias químicas, é um tempo de recuperação menor do que de uma cirurgia, onde leva ponto, fica muito roxo, tem que esperar uma semana para tirar o ponto. Então, numa blefaroquímica, nós temos esse paciente rapidamente na rua. Rapidamente, o que eu digo, assim, 2 dias, 3 dias no máximo. Ou, dependendo de casos menores, nenhum dia fora da rua, né? Dá para maquiar. É fácil, se passa o ácido na parte inferior da pálpebra e nós podemos maquiar no outro dia, para que essa pessoa possa continuar no trabalho. Quando nós falamos em pálpebra superior, nós temos que pensar no conjunto sobrancelha-pálpebra. Muitas vezes há a impressão de que a pálpebra superior está aumentada e que precisa de ser corrigida. Um simples exame pode mostrar que o caso não é da pálpebra, o caso é da sobrancelha, que junto com todo o conjunto sobrancelha-testa aumentou de tamanho. Sim. E se debruçou sobre as pálpebras. E faz parecer que essa pálpebra está necessitando de correção. Criou uma ilusão de ótica. Exatamente, uma ilusão de ótica. Então basta em casa, o nosso rádio ouvinte pode, em casa, ele chega na frente do espelho, se ele acha que está com a pálpebra, que está necessitando corrigir a pálpebra, ele chega coloca 2 dedos separados mais ou menos por 2 centímetros, um dedo do outro, coloca sobre a sobrancelha e faz um levantamento da testa, levanta a sobrancelha e vai ver muitas vezes que a pálpebra está íntegra, a pálpebra não precisa ser corrigida, nós temos que corrigir a parte de cima, né? Que também tem correção, obviamente que não química, mas aí
nós temos o auxílio de fios de sustentação. Nós podemos passar um fio de sustentação que faz com que a sobrancelha suba e tire aquela impressão de cansaço e a impressão de que a pálpebra precisa ser corrigida. Isso também é possível. Esse é um trabalho assim, de ambulatório de meia hora. Agora, mais uma dúvida aqui da ouvinte Helena do Bonfim, através do 93660949. Depois de procedimento, ficam cicatrizes? Não. A blefaroplastia química, a correção química dos distúrbios da pálpebra, não fica cicatriz. Ela fica uma crostinha, uma área a ser descamada. É como se fosse são casquinhas. Essa casquinha vai cair naturalmente em 4, 5, 6 dias. Mas não há cicatriz porque não há incisão, não há corte. Já no levantamento da sobrancelha, fica um ponto cirúrgico, assim, é um pontinho e fica 0 de cicatriz depois de retirado. Em 3 dias se retira esse ponto. Certo. A Clarice também aqui de Gravataí pergunta assim, a cor da pele pode influenciar no processo de cicatrização? A cor da pele não pode influenciar no processo de cicatrização. Mas, por exemplo, as peles mais claras são mais fáceis de trabalhar porque elas têm menos tendência a escurecer. Quando eu tenho mais melanina, que é o que dá o tom da pele, sim, e eu faço uma abrasão em cima dessa pele, arranho a pele ou coloco um ácido, queimo essa pele, pode haver numa pele escura, de fototipos acima de 4, a pele é classificada em fototipos, né, que vai de... o 1 seria bem clarinha e 6 seria a pele negra, 6, 7 seria a pele negra. Então, assim, um fototipo mais alto pode ter a tendência a manchar a pele. Então, mas não na cicatrização. Cicatrização é igual para peles brancas e para peles negras, né? O Marcos da Cidade Baixa pergunta, os olhos ficam inchados, como é a recuperação? Se dói muito, se dá muito trabalho? Não, a recuperação não dá muito trabalho, os olhos ficam, obviamente, principalmente na correção da pálpebra superior, não há como não inchar. A inferior incha muito pouco e o procedimento é totalmente indolor. Tem mais aqui. A Beth do Teresópolis pergunta, sofro de alergia nos olhos. Poderá haver uma piora do quadro após a cirurgia? Não. Obviamente tem que ser avaliado esta alergia para ver que tipo de alergia ela está sofrendo. Obviamente, num olho que tem alergia, que está em crise alérgica, essa pálpebra não pode ser mexida. Nós temos que ver que no momento do procedimento não haja nenhum tipo de alergia em atividade, mas não que o procedimento vá piorar a alergia. A Eliane Jardim Lindói pergunta o seguinte, são 3 perguntas na realidade. Se altera a posição para dormir, se pode lavar a cabeça ou tomar sol normal após esse procedimento? Pode lavar a cabeça, obviamente um paciente que faz um procedimento na pálpebra, pede-se para que ele não deite sobre a pálpebra, não afunde o rosto no travesseiro, porque aquela região tá sensível, né? E o sol, quando há cicatrização de qualquer coisa, mesmo um procedimento químico, que na realidade o procedimento químico é uma queimadura controlada. Então nós temos que evitar o sol, usar um óculos escuro nos períodos de recuperação, né? Uma semaninha de óculos escuros quando sair à rua já é suficiente. Sim, doutor Tadeu, estamos chegando ao final do nosso bloco. Lembrando que para os ouvintes para participar é só acessar o WhatsApp 93660949 ou pela página do Facebook Estação de Saúde Talking Show. Vamos a um breve intervalo, logo voltamos com Estação Saúde. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais?
Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Conconexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Conconexão.com.br 3384-4000. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Atenção, aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567 3231-4567 e diga adeus às bombonas. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Voltamos com Estação Saúde, agora 10 horas 16 minutos, 13 graus no Morro Santo Antônio. Para colocar sua marca no mundo, não esqueça de anunciar com a Conexão. Com Conexão, ligue 3384-4000 ou acesse comconexão.com.br. Vamos seguindo falando de qualidade de vida. Agora você confere o quadro Mente Sábia. O assunto do momento é ansiedade. Mente Sábia, com Ana Cláudia Piazza. Bom dia, ouvintes do Estação Saúde. Eu sou a psicóloga Ana Cláudia Piazza e o tema de hoje é a ansiedade. A ansiedade, diferente do que muitos pensam, não é nervosismo, agitação e inquietude. Ela pode aparecer assim, mas também pode ser silenciosa. A pessoa pode estar se consumindo por dentro por medos excessivos, preocupações, mas aparentemente estar muito calma. A ansiedade é um conjunto de sintomas que se manifesta como resposta do nosso corpo a uma situação de ameaça. Esse mecanismo de resposta automática é muito importante e foi fundamental em termos evolutivos para a sobrevivência da espécie humana. Imagine os nossos ancestrais vivendo nas cavernas, frente à ameaça de ser atacado por uma fera, por exemplo. Era fundamental que eles fossem capazes de uma ação automática, como atacar ou fugir, para salvar a própria vida. Não dava tempo para ficar pensando. Apesar de hoje não vivermos mais a mesma condição dos nossos ancestrais, continuamos muitas vezes interpretando eventos de menor gravidade como catástrofes ou tragédias. Quando acionamos a ansiedade, ficamos prontos para a luta ou fuga, e o nosso sistema nervoso simpático é ativado, liberando basicamente duas substâncias químicas no nosso corpo, a adrenalina e a noradrenalina. Essas substâncias fazem com que o coração bata mais acelerado e o fluxo de sangue circule mais rápido. O sangue é reduzido em algumas partes do corpo, por isso, durante a ansiedade, a pele pode ficar pálida, pés e mãos ficam frios e podemos até sentir dormências e formigamentos. O sangue é direcionado para os músculos grandes, como os das coxas, preparando o corpo para a ação. As pupilas se dilatam para permitir a entrada de mais luz, o que pode deixar a visão borrada. Há uma redução na atividade do sistema digestivo, o que pode produzir náuseas, pesos no estômago ou diarreia. Acontece também uma mudança atencional, ou seja, ficamos focados no ambiente em busca de ameaças em potencial, o que faz com que seja muito difícil se concentrar quando se está ansioso. Perceber os sinais da ansiedade no nosso corpo pode não ser agradável, mas não é prejudicial. A ansiedade não é necessariamente um problema quando está equilibrada. Precisamos dela para nos mover e enfrentar os desafios da vida. Ela passa a ser um problema quando fica fora de controle e traz prejuízos na nossa dinâmica de vida. Lembre-se de que a maneira como interpretamos a realidade determina o que sentimos. Quando ficamos preocupados com certos problemas, a tendência é sentirmos ansiedade,
mas a percepção distorcida da realidade faz com que a gente acredite que está correndo um perigo muito grande ou que algo muito ruim vai acontecer. O problema é enorme e não temos capacidade para lidar com ele. Existem diferentes formas de manifestação da ansiedade e eu vou falar sobre cada uma delas em programas específicos, pois tem características muito particulares. Os mais importantes são o pânico, caracterizado por crises intensas onde a pessoa acredita que está correndo o risco de morrer ou por um ataque cardíaco ou asfixia, apesar dos exames clínicos não apontarem problemas. A agorafobia, que é o medo intenso de ter novas crises de pânico e não ter assistência. A pessoa evita ficar sozinha, viajar, ir ao cinema, enfrentar filas e multidões. O transtorno de estresse pós-traumático, que é decorrente de um trauma, por exemplo, um assalto violento, um sequestro, um desastre natural ou um acidente grave. O transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, caracterizado por pensamentos intrusivos, negativos e persistentes, e por rituais usados para reduzir a ansiedade. Você se identificou com alguma descrição? Procure ajuda caso perceba que suas atividades ou relacionamentos estão sendo afetados pela ansiedade. Marque a sua avaliação o quanto antes. Então esse foi o Mente Sábia de hoje, introduzindo o tema ansiedade. Aguardo seus comentários, dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 8176-2138. Repetindo, 8176-2138. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Esse foi o Mente Sábia com a psicóloga Ana Cláudia Piazza. E nos dirigindo ao final da entrevista com o Dr. Tadeu Martins, a última pergunta do ouvinte aqui, a Beth, pergunta o seguinte: quando poderei, se é que poderei usar maquiagem logo após a cirurgia? Quanto tempo? Na realidade não é uma cirurgia, né? É um procedimento químico não cirúrgico. Mas normalmente a maquiagem pode ser utilizada 2-3 dias depois. Às vezes no outro dia. Sim. Certo. Obrigado, doutor Tadeu, pela presença mais uma vez. Estávamos com saudade do amigo, nosso sócio fundador do Estação Saúde. Foi um prazer. Para contatos com o Dr. Tadeu, é o 3333-1528, o espaço Mesoclínica. Lá você tira todas as dúvidas e informações sobre tratamentos cirúrgicos, qualidade de alimentação, recuperação estética e tudo mais. Seguimos em frente com a Estação Saúde. Agora o nosso bate-papo vem falando sobre mucoses, isso mesmo. Mais um quadro do nosso Estação Saúde, o quadro da Dica Bioslab para você. Dica Bioslab. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando conosco mais um quadro Dicas Bioslab. Nesta manhã de sábado, iremos falar sobre uma micose conhecida com o nome de Tinea nigra. A Tinea nigra é uma infecção assintomática da pele glabra, localizada predominantemente nas partes de pele glabra do corpo. A palma da mão é atingida preferencialmente, com menos frequência é afetada a planta dos pés. Então, a Tinea nigra é uma dermatofitose que se manifesta pelo aparecimento de manchas de tonalidade escura. Algumas vezes essas manchas podem ser acastanhadas e, devido ao fungo produzir um pigmento com o nome de melanina. O agente etiológico causador da Tinea nigra é conhecido com o nome de Orthea Wernicke. E essas lesões causadas por este micro-organismo geralmente apresentam contornos regulares e ativos, sendo mais escuros que o centro. A distribuição da Tinea nigra é mais característica na região palmar, mas pode se localizar em qualquer região do tegumento cutâneo. O diagnóstico laboratorial é realizado através de análises microscópicas e macroscópicas. Através do raspado das lesões cutâneas, isola-se o espécime clínico. E o exame direto, que é a análise microscópica do material colhido, é realizado
com a adição de uma solução conhecida com o nome de hidróxido de potássio, na concentração de 20%. E revela-se a presença de hifas, que são estruturas fúngicas, e esporos demáceos, que apresentam pigmentação na parede celular do micro-organismo. O isolamento do agente etiológico do micro-organismo, ele é realizado através da adição de um meio de cultura que se chama agar-saburô. E além da adição deste meio de cultura, utiliza-se também um antibiótico conhecido com o nome de cloranfenicol. Esses meios de cultura, geralmente, eles são mantidos a temperatura ambiente. Após 3 semanas de incubação, é feita uma análise microscópica da colônia que foi isolada e cultivada no laboratório. E observa-se estruturas fúngicas conhecidas com o nome de conídeos. Esses conídeos, eles podem ser ovais, podem ser bicelulares, eles podem ser demáceos e estar dispostos em conidióforos, que são estruturas fúngicas também, e hifas escuras. Tanto essas características macro como micromorfológicas nos levam ao diagnóstico laboratorial da tinea nigra, que é causada pelo fungo conhecido com o nome de Orthea Werneck. Lembrando que esta micose, a tinea nigra, ela é frequente em ambos os sexos e tem igual distribuição entre adultos e criança. E geralmente a indicação terapêutica ela pode ser feita através da aplicação de um queratolítico e um antifúngico tópico à base de creme de ureia. Geralmente o que é indicado é na concentração de 18%, associado ao clotrimazol, que é outro antifúngico também, na concentração de 2%, obtendo-se uma resolução clínica, sendo que o paciente ele é acompanhado durante 12 meses sem recidiva. Então você que está acompanhando conosco o nosso quadro Dicas Bioslab, se você observar alguma lesão que seja característica de tinea nigra, que apresente uma pigmentação acastanhada, geralmente na palma da mão ou na planta do pé, eu oriento que você procure um médico, um clínico que possa lhe orientar de uma forma adequada, faça uma avaliação clínica e certamente lhe encaminhe para a realização de exames laboratoriais, em que através dos nossos laudos, certamente você terá uma orientação terapêutica adequada. Esse foi o quadro Dica Bioslab com a doutora Patrícia Elguin Chagas, do Laboratório Bioslab. O fone do laboratório é o 3029-0005 e 3228-2288. Fechando a Estação Saúde de hoje, desejamos um excelente final de semana. Sábado que vem tem mais, vem na sequência aí aquele sexo com qualidade, com prazer, né? Não é isso? Teremos no próximo programa? Bom dia, vamos continuar em seguida, né? Vem na sequência, então, muito falando de sexo com qualidade. Assim como a Estação Saúde fala de qualidade de vida, sexo também é qualidade de vida. Esta semana, dia 7 de julho, fez 26 anos da morte daquele que alguns dizem que era louco, outros dizem que era rebelde, mas a grande maioria acredita e aposta e tem certeza que era um grande poeta. Cazuza, 26 anos da morte, encerramos com ele. Faz parte do meu show. Bom final de semana, até o próximo sábado. Faz parte do meu show, meu amor. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida. Estação Saúde.